Olá, amigos, bem-vindos para mais um momento de palestras no Centro Espírita Amor e Caridade. Para nós é sempre uma grande alegria quando podemos oferecer a todos que nos acompanham as reflexões sobre os estudos que realizamos em relação ao Evangelho de Jesus com os esclarecimentos que a doutrina espírita nos oferece. Por isso, sempre uma grande alegria estar com todos os senhores. Hoje abordaremos um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Muitos são os chamados. Antes de iniciarmos, eu convido todos a elevar o pensamento em prece a Deus, nosso Pai de amor e bondade, a quem rogamos que nesse momento nos seja permitida a presença sempre orientadora e carinhosa dos amigos espirituais, para que uma vez mais nos conduzam por esse caminho do aprendizado tão necessário para a nossa existência. Que Jesus, nosso Mestre, em nome de quem nos reunimos, esteja conosco uma vez mais nesse propósito. Que assim seja. Como disse anteriormente, abordaremos um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, um tema muito conhecido, inclusive do Novo Testamento, uma vez que Jesus se utiliza de uma parábola para trazê-lo até nós. E nessa oportunidade está em Mateus, no capítulo 22, onde Jesus fala sobre as bodas do rei e do convite que este faz para que os convidados se apresentem. E como a maioria dos senhores já conhece, a parábola, que também já foi abordada diversas vezes nos estudos dessa casa, pelo nosso companheiro César Moron, principalmente, faz um estudo muito bonito sobre as parábolas. Nós aí sabemos, então, como que os convidados se apresentam, as condições que são colocadas. E nós não vamos de fato ou necessariamente abordar a parábola, mas vamos tentar trazê-la para o dia a dia, procurando o entendimento a respeito. O Evangelho é um manual, um código de relacionamento. Se nós estudarmos, refletirmos e colocarmos em prática os ensinamentos do Evangelho, com certeza nos relacionaremos muito bem com todos aqueles que dividem a vida conosco e particularmente conosco mesmos. Nós teremos uma compreensão melhor da vida, evitaremos culpas, remorsos, adotaremos o critério do perdão, ou seja, da boa convivência, né? E, no entanto, quando Jesus nos dirige a sua fala, ele sempre dá as dicas de como nós devemos realizar determinadas situações para que possamos, então, entrar nesse conhecimento que é tão importante para a nossa existência. Jesus, no Evangelho, fala-nos muito sobre o reino de Deus. Ele se refere constantemente ao reino. Ele cita as condições para a aquisição do reino e ele fala, em geral, sobre os benefícios daqueles que atingem a condição para o reino de Deus. E ele deixa bem claro que o reino está dentro de nós, ou seja, são transformações que nós necessitamos realizar para que tenhamos, então, essa condição, esse requisito. E no tema, né, que nós abordamos, trata do chamado. Muitos são os chamados e poucos aqueles que são escolhidos, selecionados.
E aí é necessário, então, entender o que é, né, ser chamado. O Evangelho sempre nos traz a condição, né, de alguém que está sendo chamado. Nós vimos, por exemplo, Paulo de Tarso, no caminho para Damasco, ele recebe o chamado, próprio Jesus se apresenta trazendo a ele esse chamado. Então, nós temos aí uma situação em que aquele que está sendo chamado é como se alguém chegasse e falasse assim, olha, chegou sua vez, agora é você. Acontece muito nas clínicas, né, médicas, quando nós estamos ali aguardando o atendimento, e a atendente ou alguém ali representando, né, a pessoa que vai nos atender, às vezes até o próprio profissional que vai nos atender, ele chega e fala nosso nome. Ele nos chama, então estamos sendo chamados. Por quê? Porque chegou a nossa vez. Na fila do banco, ou em qualquer tipo de fila, né, que se faz, nós ficamos aguardando o quê? Aguardando o chamado. Chegou a nossa vez, nós somos chamados. No Evangelho, o chamado ele tem a característica, né, ou a caracterização divina. Quando alguém recebe o chamado, ou dizemos que recebe o chamado, mesmo no nosso meio, né, muitas vezes ouvimos algum amigo que decide seguir o caminho da religião ou decide realizar um trabalho, e ele diz assim, olha, estou atendendo um chamado, eu fui chamado. Esse é o chamado divino, é o chamado para a realização de uma missão específica, né? E alguns acham graça, outros têm plena confiança de que realmente o chamado acontece, e a maneira que existe a aceitação, tanto por aqueles que ficam sabendo, tanto pelos que se dizem chamados, é muito particular de cada um. Depende da maneira que a pessoa compreende essa situação, não é? Mas aquele que está sendo chamado, aquele que se diz chamado, ele está sendo chamado, porque certamente ele cumpre determinados requisitos, ou espera-se que ele cumpra determinados requisitos. Olha só uma comparação interessante que, avaliando o tema, nós observamos. Uma empresa comercial, industrial, uma organização, enfim, quando ela tem uma determinada vaga que necessita ser preenchida, né? É uma vaga qualquer para qualquer tipo de atividade. O que ela faz? Via de regra, ela vai até os meios de comunicação e publica um anúncio, ou seja, ela faz um chamado dizendo que aquela vaga, né, existe na empresa, ou que aquele posto de trabalho está disponível, ele precisa ser preenchido. Nós sabemos que, muitas vezes, em pequenas empresas, ou para a contratação de alguém para um trabalho doméstico, a pessoa que está contratando não tem certos conhecimentos no campo da administração, da chamada política de recursos humanos, e, por isso, ela contrata pela simpatia, conversa com a pessoa, achou a pessoa simpática e aí faz a contratação. Porém, nas empresas, né, que têm um nível maior de profissionalização, existe a chamada política de RH, e a política de RH preenche as questões referentes, né, à contratação de pessoas. E existe um processo para isso. O primeiro deles é a divulgação da vaga. Quando se divulga a vaga, a empresa diz o que ela pretende daquele candidato. Ele precisa apresentar determinados requisitos para preenchimento da vaga. São habilidades, competências, aquilo que ele conhece, aquilo que ele traz de experiência, e a maneira que ele realiza atividades parecidas ou atividades semelhantes, né, que possam, de alguma maneira, credenciá-lo para essa vaga. Aqueles que apresentam ali as condições, eles entram por uma segunda parte desse processo. Eles saem da parte do anúncio e entram na segunda parte, que é a seleção propriamente dita, né?
E olha só que interessante, quando se publica, principalmente na situação atual, onde a economia, né, por vezes, sofre questões ambientais internas, questões internacionais, existe um contingente grande de pessoas à procura de uma oportunidade de emprego. E isso é interessante, porque depois nós vamos entender a questão lá do chamado para o reino, o chamado que Jesus está fazendo. Então, quando se publica uma vaga, a existência de uma vaga, é comum que muitas pessoas se ofereçam para ela, né? Nós, mesmo quando vamos realizar a contratação de um profissional, nós dizemos ali quais são os requisitos, muitas vezes a formação que ela precisa ter, registro em conselho de profissão, né? Por exemplo, registro no Conselho de Assistência Social, de Psicologia, de Administração, de Economia, de Ciências Contábeis, ou dos contadores, né, de engenheiros. E mesmo realizando esse tipo de informação para preenchimento da vaga, não é raro que apareçam muitos currículos, né, que é a maneira que a pessoa se oferece para aquele preenchimento, sem que cumpra aqueles requisitos. Então, nós realizamos aí para uma vaga o chamado e recebemos dezenas de currículos, dezenas de pessoas se oferecendo. Aqueles que não cumprem os requisitos mínimos, de cara, eles são eliminados. Então, poucos passam para a segunda fase. Nessa questão, nós já vemos ali que muitos foram chamados, mas os escolhidos, aqui não é o definitivo ainda, mas já é para uma segunda fase, já reduziu bastante. Nessa segunda fase, em geral, nós vamos realizar outro tipo de seleção, que vai afunilando. Se for para um cargo técnico, pode ser a necessidade de testes técnicos, testes de competência técnica, como os cargos de engenharia, por exemplo, muitas vezes requisitam, né? Ou então dinâmicas para cargos voltados às questões humanas ou sociais, para os cargos de psicologia, assistência social e assim por diante. Mas é apenas para que os companheiros tenham uma percepção daquilo que nós chegamos. E aí, tendo afunilado com um número bem menor de pessoas, se realiza as entrevistas. Nas entrevistas, nós procuramos avaliar as questões que foram apresentadas antes e como que aquele profissional desenvolve certas situações, né, situações de relacionamento de equipe, conflitos, trabalho em equipe, ou outra que seja que a empresa tenha necessidade. E aí, muitas vezes, de 100 candidatos que se ofereceram lá no início, um preenche a vaga, né? Então, muitos foram aqueles chamados, foram colocados à disposição à vaga, e um deles chega, se apresenta e atende os requisitos. E olha só que interessante, é um processo grande, né, que ele caminha durante um certo tempo. O que sobra para aqueles que não foram selecionados? Avaliar o porquê. Não sei se todos fazem isso, pelo que nós temos de informação sobre as pessoas que realizam contratações ou treinamentos, nem todos procuram. Eles continuam procurando a vaga, procurando uma colocação, mas não vão necessariamente atrás daqueles requisitos necessários para que, numa próxima oportunidade, ele preencha a vaga. E outros vão e procuram se adequar, né? Procuram estabelecer a si próprios capacitações que auxiliarão futuramente numa nova oportunidade para que cheguem até a próxima etapa ou para que até mesmo sejam escolhidos. E aí, então, onde nós queremos chegar com isso? Quando há o chamado para o reino dos céus, o que se espera se nós fizermos analogia?
que aqueles que pretendem ou se pretendem escolhidos apresentem os requisitos, as competências, as habilidades e, principalmente, as atitudes necessárias para que ele chegue até aquele momento, para que ele chegue até aquele momento e seja selecionado de fato. Como que nós vamos, né, saber quais são esses requisitos? E é interessante, porque daí nós voltamos ao Evangelho. Jesus deixa muito claro para a gente. Ele, durante toda o seu apostolado, ele ensina. E ele simplesmente está fazendo o quê? Ele está dando uma capacitação para cada um de nós, para que nós possamos ser aquele que será escolhido para o reino. E nós lemos, muitos são chamados e poucos os escolhidos, como se fosse uma coisa banal. Aí nós analisamos a parábola simplesmente, olha, esse não foi escolhido por isso, esse não, nem ligou, esses aqui mataram os emissários do rei. E aí nós fazemos uma série de considerações, muitas vezes muito boas, mas não trazemos para o dia a dia. Então, nós vivemos, ouvimos e repetimos, e não sabemos quais são as qualificações. E aí eu perguntaria, né, para a gente agora, nesse momento de reflexão íntima, o que seria para nós o requisito? O que nós precisamos? Aí eu diria, o amor é o requisito principal. Sim, sem dúvida, né? Parabéns se a gente já pensa dessa maneira. Jesus também, ele resume, né, quando se pergunta para ele, tal, ele fala da lei, né, e ele fala o que resume, né, toda a lei e os profetas. Ele nos diz amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, por isso que lá no início nós afirmamos que o Evangelho é um manual de relacionamento, porque Jesus ensina isso, como nos relacionarmos, tanto com Deus, as leis universais, as leis que conduzem a humanidade e toda a criação do universo, né, ao longo dos tempos, e o relacionamento interpessoal, aquilo que nós fazemos entre nós e que, de certa maneira, nos coloca no caminho certo. A necessidade da realização do bem, para que sejamos espíritos livres, autônomos. Né? Por que isso? Porque o mal nos aprisiona. Cada vez que nós realizamos algo que não é digno, que não é correto, nós ficamos presos àquilo, não é? A nossa mente fica ligada àquilo, as leis universais exigem uma reparação. E aí, então, o mal, de certa maneira, nos escraviza. E Jesus ensina como nos libertarmos do mal, como sermos espíritos livres, como cumprirmos, de fato, aquilo que é o requisito. E é muito interessante, porque eu tenho certeza que boa parte dos companheiros conhecem a obra Paulo e Estevão, psicografia do Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, autoria espiritual de Emmanuel. Paulo ali, ele conta a sua epopeia, o seu relacionamento com Estevão, com Abigail, né, com outras figuras do cristianismo nascente. E ele fala sobre o chamado que ele teve também, né? Ele fala particularmente, olha a importância dessa figura bíblica, né? Jesus pessoalmente vai até ele e como que o sacode, né? Ele como se dá um chacoalhão nele. Paulo, chegou a sua hora, é a sua vez, eu estou te esperando, e aí? Né? Eu preciso de você. E ele precisa, durante algum tempo, realizar capacitações no seu próprio coração, na sua própria mente, para que ele atinja aquela condição.
E aí, então, tem toda a epopeia, as andanças de Paulo, a condição que ele se coloca para falar sobre o Evangelho, sobre os ensinos de Jesus, o aprendizado que ele faz antes, né? E todo o sofrimento que ele passa. Porque quem se dispõe, muitas vezes, a atender um determinado chamado, dependendo da missão que vai enfrentar, ele vai passar por problemas, ele vai enfrentar obstáculos muito grandes. E naquela época, inclusive, para defender e propagar uma mensagem como a do Evangelho, era a própria vida que era colocada em risco, né? Então, vejam bem o compromisso que esses personagens assumiram consigo mesmos, né, de realizar aquilo que deles era esperado. Mas o que eu quero chamar a atenção é para um momento de Paulo no deserto, onde, numa noite estrelada, ele está ali meditando, ele está pensando, né, sobre tudo aquilo que ele já passou e tudo aquilo que ele ainda precisa enfrentar na divulgação da mensagem evangélica. E ele recebe, então, a presença dos espíritos, Abigail e Estevão, que vêm conversar com ele, vêm tranquilizar o seu coração. E ele, dentro daquele ambiente de dúvidas, aquele ambiente de incerteza, ele vai questionando esses espíritos. Abigail se apresentava já como um espírito de grande elevação, uma condição de instrução muito grande para outros espíritos em condições até inferiores de condicionamento na vida. Estevão, de igual forma, Estevão havia sido vítima, inclusive, aqueles que já leram a obra, né, saberão, havia sido vítima de uma condenação que foi levada adiante por Paulo. A própria Abigail acaba morrendo, deixando o corpo físico numa condição praticamente de abandono de Paulo em relação a ela, e era uma pessoa assim que Paulo gostava muito, Paulo, e ela também, né, gostava muito de Paulo. Tinham inclusive planos de vida futura antes de Paulo deixar a condição de mestre de Israel e passar a um propagador do Evangelho de Jesus. E aí, nessa conversa, então, acontecem coisas interessantes que vale a pena nós mencionarmos. Diante daquelas dúvidas, né, e aí nós vamos entender os requisitos, ou alguns dos requisitos, que são pedidos para aquele que deseja ser escolhido para o reino. Paulo questiona Abigail, ele faz 4 perguntas, e ela responde as 4 perguntas, cada uma com uma palavra de grande significado, que vale a pena as nossas reflexões. A primeira delas, Paulo pergunta: o que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Ora, quantas vezes já nos fizemos essa pergunta a nós mesmos, né? Lendo o Evangelho, muitas vezes a gente fala assim: poxa vida, olha, o Evangelho é muito bonito, é muito bom, o texto do Evangelho, o seu conteúdo é muito bom, mas ele não dá para ser aplicado no dia a dia, porque é fora da realidade. Olha, eu não sei quanto aos senhores, mas eu muitas vezes já vi pessoas pensando dessa maneira. Em determinadas situações, eu mesmo já pensei dessa maneira, como se o Evangelho fosse algo que ficasse lá numa caixinha e aqui é a realidade. E por que muitas vezes pensamos isso? É justamente porque nós encontramos pessoas de todo tipo, pessoas diferentes, que pensam diferente, muitas vezes não estão nem aí para aquilo que a gente considera correto, não é? E a gente, então, acaba ficando numa condição de dúvidas e fala, poxa, realmente não dá certo, né? Então, o que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? E Abigail fala para Paulo: ama.
Olha só que maravilha, ama. E refletindo a respeito, nós podemos pensar, poxa vida, se aquilo que as outras pessoas fazem, aquilo que muitas vezes acontece, que a gente vê no dia a dia, se for algo que nós procuremos adquirir a compreensão a respeito, procuremos colocar o amor à frente, entender essas diferenças, essas situações, eu consigo levar. Né? Olhando a história de Chico Xavier, olhando a história de irmã Dulce, por exemplo, Madre Teresa, que são sempre exemplos citados, e por que não companheiros de nossa convivência, aquela pessoa, aquele senhor, aquela senhora, aquele jovem que a gente percebe que tem uma posição serena diante do mundo, diante das contradições, e que certamente é uma pessoa que ama, né? E a gente fala, poxa, é possível, se esses conseguiram, por que nós não conseguimos também, não é? E outra situação, outra pergunta, e ela também tem tudo a ver com a nossa vida, o nosso dia a dia, esse preparo para sermos selecionados para o reino. Paulo dirige a Abigail a seguinte pergunta: como proceder de modo a enriquecer na virtude divina? Então, tá bom, eu vou amar tudo, mas e daí? Eu não posso, né, ficar parado. O que eu tenho que fazer para enriquecer nessa virtude, né, para me aproximar maior de Deus, dos bons espíritos, ou seja, para atender melhor essa situação? E Abigail diz, trabalha. O trabalho é a grande força transformadora. Nós vemos isso no dia a dia, na casa espírita, nós vemos isso em outras entidades religiosas e até em instituições ou pessoas de religião nenhuma, mas que trabalham. Trabalham como? Não só o trabalho remunerado, o trabalho em benefício do próximo. Pessoas que numa noite de inverno saem, né, de madrugada com ali os seus carros, com uma garrafa, um galão com caldo quente, um chocolate quente e alguns cobertores, e vão procurando aqueles deserdados da vida e amenizando as suas dores, deixando ali um cobertor, deixando um sanduíche, deixando um copo de chocolate quente, uma tigela de sopa, não é? Esses estão trabalhando, e outros, então, ainda que entram nas comunidades, nos hospitais, e vão levar uma palavra de apoio, vão levar algo que possa, de alguma maneira, atender aqueles que sofrem, aqueles que passam por determinadas situações. A terceira pergunta que Paulo dirige a Abigail que providências adotar contra o desânimo destruidor. Nós estamos fazendo, trabalhando e queremos que as coisas aconteçam e as coisas demoram para acontecer e aí bate aquele desânimo, né? Bate aquela impaciência. E Abigail diz, espera, né? Espera, tenha paciência. Né? Você está trabalhando, semeando, trazendo essa oportunidade de transformação em si mesmo e para o mundo, então espera que a semente germine, espere que a árvore dê frutos, né? Tenha paciência. E a última pergunta, dirigida a Abigail, como conciliar as grandiosas lições do Evangelho, que são de fato grandiosas, com a indiferença dos homens? Ou seja, você está preocupado, trabalhando, divulgando, exercitando, e as pessoas não estão nem aí, continuam ali na sua vida, muitas vezes vida de erro, como Paulo enfrentou muitas vezes as pessoas que o agrediam, o atacavam por aquele trabalho que ele fazia. E Abigail, então, diz a Paulo, perdoa, né? Perdoa. Por quê? Porque essas pessoas, de fato, e muitas vezes nós mesmos nos comportamos assim, né? Mas a Abigail já fala de alguém que se predispõe a ser melhor. Ela diz assim, olha, tenha compreensão,
né, em relação a isso. Então, aquilo que lhe é dirigido em termos de ofensa, de indiferença, e você trabalhando da maneira correta, perdoa. Não há outra coisa a fazer. E olha só, ama, trabalha, espera e perdoa. Com certeza são requisitos que nós podemos desenvolver no dia a dia, e isso, é claro, exige um exercício. Se nós queremos nos capacitar, aquela vaga, aquele chamado. E aí, quem sabe, inclusive, auxiliar outros também, para que, quando chamado, sejam escolhidos. É importante notar que muitos são chamados e poucos os escolhidos, porque estamos na fase da capacitação para o reino. Jesus nos disse muito bem que das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma será perdida. Então, nenhum deixará de entrar no reino, nenhum deixará de pertencer ao reino. Portanto, todos serão escolhidos, cada um a seu tempo, cada um no seu momento. É como se estivéssemos na fila aguardando a nossa vez. E aí, chegada aquela situação da nossa vez, alguém chega e chama o nosso nome, né? O fulano, né? É sua vez, agora é a sua hora de entrar. E aí, na hora de entrar, nós seremos selecionados de fato. Então, nós vamos ocupar aquela vaga que é nossa por direito. É nossa por obra do Pai, por obra das leis de Deus, as leis universais, e que Jesus nos disse que seria dessa maneira, né? Então, muitas vezes, nós deixamos de nos capacitar, né? Olha, quando eu for selecionado, quando chegar a minha vez, então Deus vai me habilitar para isso. E, na prática, não é bem assim que funciona. Na prática, o trabalho surge quando o trabalhador está pronto. Essa afirmação espírita, evangélica, ela faz muito mais sentido, não faz? Se aquele que se capacitou, ele está pronto para o trabalho, então aí o trabalho pode surgir de fato, porque ele pode realizá-lo com toda a eficiência e eficácia que se espera. De nossa parte, então, cumpre a boa vontade, o interesse em realizar em nós aquela transformação que nós queremos para o mundo. Sejamos nós o primeiro a fazer essa transformação. Que Jesus nos abençoe. Olá, meus amigos e minhas amigas muito queridos. Que bom poder estar junto com vocês mais uma vez, falando, estudando os ensinamentos de Jesus. E vamos, antes de mais nada, pedir para aqueles espíritos que simpatizam conosco, que sempre estão nos ajudando, para que continuem com esse trabalho de nos intuir, de nos estimular sempre a praticar tudo isso que nós lemos, tudo isso que nós ouvimos, tudo que nós falamos no nosso dia a dia, para sermos pessoas melhores. Que assim seja. O título da nossa exposição de hoje é Pérola de Deus, e essa lição ela está lá no livro Mereça Ser Feliz. Então nós começamos falando da pérola, né? Aquela joia rara, uma joia natural rara, cobiçada, não é? E ela é formada a partir do instante em que as ostras são agredidas por um elemento externo, por um agente externo. E daí elas começam a liberar uma substância chamada nácar. E o objetivo da liberação dessa substância é envolver aquele agente externo, aquele elemento agressor, para protegê-las. Então, o acúmulo de várias camadas de nácar vai formar a pérola depois de algum tempo. E nós podemos, então, considerar a felicidade
como a pérola que se forma dentro da ostra, porque ela nasce dos embates de cada dia no nosso esforço de transformação. É difícil, é como se nós estivéssemos liberando esse nácar, não é, para proteger aquela pérola. E esses embates, essa dificuldade vai nos burilando, fazendo com que nós nos tornemos pérolas também, não é? Então, portanto, mesmo com os problemas, mesmo com as dificuldades que todos nós temos, em menor ou em maior grau, né? Então, mesmo com problemas, mesmo com dificuldades, não vamos desanimar nunca e muito menos interromper os nossos ideais de espiritualização. Se nós já colocamos o pé na estrada, como eu falo, não há motivo para a gente parar ou, pior ainda, voltar para trás, né? Então, olha, mesmo com problemas, mesmo com dificuldades, não vamos desanimar e não vamos interromper os nossos ideais de espiritualização. Porque com o passar do tempo, nós vamos percebendo sim um clarão reluzente lá na nossa intimidade, tá? Refletindo a riqueza, refletindo toda a sabedoria do Pai, porque tudo aquilo já vai estar integrado ao nosso comportamento, né? E tudo isso, esse reflexo dessa riqueza, dessa sabedoria vinda do Pai, né? Ela vai servir para embelezar a nossa vida. E melhor ainda, além de embelezar a nossa vida, vai nos fazer mensageiros da paz. Nós podemos transmitir tudo isso de bom para outras pessoas. Então, quando nós atingirmos esse ponto, nós podemos dizer sim que atingimos essa pérola da alegria definitiva, né? Então, ser feliz é estar bem conosco e, consequentemente, com o mundo, com os outros. É deixar a pérola da alegria brilhar para tudo o que vibra à nossa volta. Ser feliz é desconhecer barreiras, porque a felicidade anda de mãos dadas com a fé. Se nós temos fé, sabemos para onde nós estamos indo, temos as convicções, especialmente no nosso caso, que a doutrina espírita nos ensina, não é? Dá esse caminho. Então, olha, ser feliz é desconhecer barreiras, porque a felicidade anda de mãos dadas com a fé. Nós temos essa fé, nós temos essa convicção. Então, o nosso caminho, ele é feliz, porque tenho certeza que eu vou atingir um patamar bom, não é? Então, vamos nos abrir para a vida sem medo ou culpa, né? Acreditar no futuro, trabalhando e servindo, amando e perdoando. Nós temos um roteiro, a doutrina espírita nos dá esse roteiro, nos ensina, nos explica os porquês dos meus sofrimentos e aonde eu posso chegar e como eu posso chegar melhor, né? Então vamos viver a vida, nos abrirmos para a vida sem medo e sem culpa, acreditar no futuro, mas sempre trabalhando e servindo. Não é acreditar e ficarmos parados esperando as coisas acontecerem, não. Trabalhando e servindo, amando e perdoando. São coisas difíceis de serem feitas, mas é como aquele nácar burilando, envolvendo aquele elemento agressor para se transformar na pérola, que é uma coisa, uma joia magnífica, não é? Então nós também estamos sendo trabalhados com dificuldades, mas as dificuldades que nos aperfeiçoam. Então, se agirmos assim, olha, acreditando no futuro, trabalhando, servindo, amando e perdoando, se assim agirmos, inevitavelmente nós seremos respondidos pelas leis que conspiram a favor do nosso progresso e ascensão. Estamos fazendo tudo correto. O retorno só pode ser também correto, nada negativo, não é? Então prossigamos confiantes na conquista de nós próprios e vamos guardar aquela certeza assim inabalável de que nós somos criados por Deus para sermos felizes na condição de ostra da terra e pérola da sua criação. Nós somos a pérola de Deus, que é o título da nossa exposição, né? E o que Deus espera de nós? Que nós nos tornemos mesmo essa pérola. Ele nos criou para que nós nos tornemos essa pérola, essa joia rara, essa joia magnífica. E nós podemos também, então, considerar, fazendo uma analogia, fazendo um paralelo, e também podemos considerar a doutrina espírita
como uma pérola que o Pai nos enviou para ajudar no nosso crescimento. Além de nós sermos a pérola de Deus, Ele mandou uma outra pérola para nos ajudar no nosso crescimento, né? Então, nós podemos considerar a doutrina espírita assim, como uma pérola que o Pai nos enviou para nos ajudar. Depois de muito trabalho envolvendo inúmeros espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, veio à luz a doutrina espírita. Então, a doutrina espírita, uma coisa ótima, uma pérola, ela resultou de esforço, de trabalho, de sacrifício. Foram inúmeros espíritos daqui do plano físico e de lá do plano espiritual, por anos a fio, trabalhando, se dedicando para quê? Para que essa doutrina, a doutrina espírita, viesse à luz, não é? E essa pérola, então, essa joia que é a nossa doutrina espírita, ela vem nos esclarecer sobre uma porção de coisas. E dentre essas coisas nós podemos citar a existência de Deus, que a doutrina espírita nos explica, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados. A doutrina espírita vem nos falar da possibilidade da realidade que é a comunicação entre o plano físico e o plano espiritual, né? A comunicabilidade dos espíritos. Ela vem nos falar sobre reencarnação, que é uma bênção que o Pai nos dá para que a gente possa sempre aprender, sempre crescer, sempre corrigir, não é? Não somos condenados eternamente, não sempre aquela oportunidade de fazermos melhor, não é? Então, quanto à existência de Deus, nós temos logo lá no comecinho do Livro dos Espíritos, e a primeira questão, Kardec pergunta aos espíritos: que é Deus? Olha que interessante, ele não perguntou quem é Deus, ele pergunta: que é Deus? E a resposta: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus existe, é a origem de tudo. É o Criador, é a causa de todas as coisas. Deus é a suprema perfeição, com todos os atributos que a nossa imaginação possa lhe atribuir. Né? E a nossa imaginação, o nosso vocabulário ainda ele é muito pequeno. Deus é tudo isso que nós podemos atribuir e muito mais. Né? Quanto à imortalidade da alma, nós sabemos que antes de nós sermos seres humanos, estamos nesse corpo de carne presentemente, encarnados aqui na Terra, né? Então, antes de sermos seres humanos, filhos dos nossos pais, nós somos, na verdade, espíritos, filhos de Deus. Nós somos espíritos momentaneamente encarnados aqui na Terra. Mas antes de sermos filhos dos nossos pais, nós somos filhos de Deus. É por Ele que nós somos criados. Então, o espírito é o princípio inteligente do universo, criado por Deus, simples e ignorante, todos iguais, todos no mesmo nível, não é? Para evoluir, para realizar-se individualmente pelos seus próprios esforços. Olha que maravilha! Né? Fomos todos criados iguais, ninguém teve um privilégio, né? E com os nossos próprios esforços, com as nossas próprias pernas, nós caminhamos, nós evoluímos, né? Nós vamos crescendo. Né? E como espíritos, então, nós já existíamos antes de nascermos nessa atual encarnação. E nós vamos continuar a existir depois da nossa morte física, que nós viemos já de outras encarnações e teremos mais tantas outras que nós não podemos quantificar, né? Com relação à pluralidade das existências, como o espírito foi criado simples e ignorante, é ele quem decide e quem cria o seu próprio caminho. Então, de todos criados iguais, como se tivesse assim uma lousa com sugestões, com opções, cada um vai escolhendo o seu caminho, né? Aquele que mais lhe agrada, né? Então, o próprio espírito decide e cria o seu destino. Nós temos essa possibilidade, nós temos esse livre-arbítrio. Agora, quando nós falamos que nós temos essa possibilidade de escolher a nossa vontade, ao nosso prazer, ao nosso gosto, nós temos que pensar também
que depois dessa opção nós vamos ter as consequências. Se eu escolhi correto, não é? Eu vou ter uma consequência benéfica. Se eu escolhi um caminho tortuoso, as consequências podem não ser tão benéficas, né? Então, para isso, para essa possibilidade de escolher e de criar o próprio destino, nós espíritos presentemente encarnados, nós somos dotados do livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de escolher entre o bem e o mal, entre um e entre outro, não é? Então, desse modo, ele, o espírito, tem a possibilidade de se desenvolver, de evoluir, de se aperfeiçoar, de se tornar cada vez melhor, mais perfeito, como se fosse um aluno mesmo na escola, que vai passando de uma série para outra até atingir o final do curso. Atingiu aquele final do curso, aquela escola não pode oferecer mais nada para ele, mas ele quer continuar estudando, né? Ele vai para uma outra que tem outros níveis, começa um outro curso. Assim é a nossa existência. Quando aprendermos tudo o que a Terra nos oferece, né? Concluirmos o nosso curso aqui na Terra, nós vamos encarnar em mundos outros para que as nossas experiências continuem, tá? Sempre aprendendo cada vez mais. E essa evolução, ela requer aprendizado, e o espírito ele só pode alcançar esse aprendizado encarnando no mundo e desencarnando. Quantas vezes forem necessárias. Não aprendeu? Volta. Aprendeu, mas tem que aprender mais um pouco? Volta, reencarna, né? Ele vai nesse sistema até adquirir mais conhecimentos, através dessas múltiplas experiências de vida. Olha como Deus é bom, não nos abandona jamais, né? Erramos, né? Ou ficamos parados, não quisemos fazer absolutamente nada, não uma encarnação perdida, como nós falamos, temos a possibilidade de voltar, não vamos ser castigados, né? O castigo, se alguém entende como castigo, é ter que repetir, é voltar e ter que repetir quando eu podia estar mais adiantado, mas a opção foi minha, não é? Então eu tenho que voltar e concluir aquilo que eu não fiz ou retificar aquilo que eu fiz de uma maneira equivocada, não é? Então a reencarnação, que é uma das bênçãos, né, que Deus nos oferece, a reencarnação, portanto, permite ao espírito viver inúmeras existências no mundo, adquirindo sempre novas experiências com uma única finalidade: tornar-se melhor, né? Não só intelectualmente, crescer intelectualmente, mas sobretudo crescer moralmente, aproximando-se cada vez mais de tudo aquilo que estabelecem as leis divinas, né? Quanto mais eu cresço em intelectualidade e em moralidade, eu estou me aproximando mais das leis divinas, consequentemente, sendo um espírito um pouco mais evoluído. Mas também, assim como aquele aluno lá da escola, né, ele pode repetir aquele ano escolar. Ah, esse ano eu vou levar na flauta, eu não quero fazer muita coisa. Ele acaba repetindo o ano. Ou não tem condição mesmo de aprender tudo, acaba repetindo o ano, né? Então, como ele pode ter essa repetição uma, duas ou mais vezes, né? Quem não aproveita bem a existência aqui na Terra pode permanecer estacionário pelo tempo que for necessário, né? Mas essa fase de ele estar estacionado, a estar estacionário, ele vai conhecer mais sofrimentos, porque todo mundo quer o progresso. Nós não queremos ficar para trás, nós não queremos ficar parados, nós queremos sempre coisas melhores. Mas nós temos que colocar os nossos braços ao trabalho, né? Não cruzarmos os braços e esperar que essas coisas melhores aconteçam como por milagre, né? Não, todo o esforço tem que ser nosso. O primeiro passo é nosso. Nós estamos sendo ajudados, mas nós precisamos ter iniciativa, nós precisamos ser elementos proativos, não é? Então, mesmo aquele aluno, né, que não aproveita bem, que não aproveitou bem a escola, nós também podemos não aproveitar a nossa existência na Terra, permanecer estacionado aqui, vamos conhecer sofrimentos e, consequentemente, vamos atrasar a nossa evolução, não é? Nós vamos ter que fazer, não fizemos
naquela época, vamos fazer uma outra época, né? Até que desperte em nós essa necessidade de caminhar. Nós vamos sendo cutucados e um dia ou outro essa necessidade vem, nossa, eu preciso me mexer, assim não tem mais condição, não é? E nós não podemos precisar quantas encarnações nós já tivemos e nem quantas nós teremos pela frente, né? Quantas nós teremos pela frente vai depender do nosso progresso. Quanto mais eu me depurar, eu vou reduzindo essas encarnações nesse mundo de provas e expiações. Reencarno em mundos melhores, não é? Agora, quanto mais eu for adiando essa minha mudança, essa minha reforma, eu vou continuar reencarnando aqui para aprender tudo o que essa escola, a Terra, me oferece, né? Mas nós sabemos, no entanto, que como existe espíritos em evolução constante, nós vamos reencarnar quantas vezes sejam necessárias até alcançarmos aquele desenvolvimento moral, principalmente, exigido para nos tornarmos espíritos puros. Quando nós tivermos um sentimento bem melhorado, aí sim nós podemos encarnar em planetas com condições melhores, não é? Quanto ao esquecimento do passado, que é um outro item que o Espiritismo ensina e explica, e as pessoas às vezes ficam em dúvida, não entendem, né? Como que eu posso corrigir aquilo que eu não lembro, né? Então, quanto a esse esquecimento do passado, nós não nos lembramos das vidas passadas por causa da sabedoria divina, tá? Se nós lembrássemos do mal que nós praticamos, dos sofrimentos pelos quais nós passamos, né? Dos inimigos que nos prejudicaram, ou se nós lembrássemos daqueles a quem nós prejudicamos, não é? Nós teríamos muitas, mas infinitas dificuldades para viver em plenitude a vida atual. Viveríamos aquela vida de culpa, não é? Então, o esquecimento do passado é uma bênção. Nós começamos como se fosse do zero, um livro em branco que nós começamos ali a escrever e com a vontade de fazer coisas melhores do que fizemos anteriormente, né? Pois ocorre que frequentemente aqueles inimigos do passado, hoje eles são trazidos ao nosso convívio bem próximo, na família principalmente, né? Na condição de filhos, irmãos, pais, amigos, nos oferecendo a oportunidade de resgate. Eles estão próximos, né? Para ter esse resgate, da reconciliação, essa oportunidade de reconciliação, para termos esse amparo mútuo. Essa é uma das razões da reencarnação. Corrigir, estar próximo, né? Retificar aquilo que nós fizemos errado. E certamente, hoje, nós estamos corrigindo erros praticados contra alguém. Nós não fomos muito bons lá no passado, tanto é que nós estamos ainda no mundo de provas e expiações. Nós temos muito que corrigir, nós temos que ser provados, não é? Então, olha, consequentemente, certamente, hoje nós estamos corrigindo erros praticados contra alguém, sofrendo consequências de crimes que nós cometemos, ou mesmo nós podemos estar aqui sendo amparados, sendo auxiliados por aqueles que lá atrás nos prejudicaram. Então, nós somos vítimas, mas nós reencarnamos próximos. Para quê? Para que, se eu tenho que resgatar, eu ajude a pessoa. Se eu tenho ainda que receber mais alguma coisa, essa pessoa que me prejudicou lá atrás também está próxima e procura me ajudar, né? Então, a reencarnação dessa forma é uma oportunidade de reparação, como também é a oportunidade de devotarmos os nossos esforços pelo bem dos outros. É isso que nós temos que entender. Nós estamos aqui para sermos felizes e levarmos a felicidade para os outros. Só assim nós estaremos apressando a nossa evolução espiritual. E quando nós reencarnamos, nós trazemos um plano de vida, um esboço, né? Compromissos assumidos lá durante a espiritualidade, perante nós mesmos e perante os nossos mentores espirituais, aqueles espíritos que simpatizam conosco, que querem o nosso bem e nos ajudam sempre para que isso ocorra bem rapidamente, né? Os nossos mentores espirituais, tá? E dependendo então de nossas condições espirituais, nós poderemos ter participado
ou não, né, se nós não tivermos essas condições. Mas, na maioria dos casos, nós podemos dar, assim, um palpite como será a nossa reencarnação, né? Nós podemos sim fazer, participar desse esboço, não é? Optando por provas para que a gente se livre logo daquilo que nós fizemos, né? Escolhemos sim sofrimentos, escolhemos dificuldades, não é? Passarmos por dificuldades porque nós entendemos melhor lá no plano espiritual que através da dificuldade nós crescemos, como a ostra sofre aquela invasão do elemento agressor, do elemento externo, e começa a lançar um nácar para se proteger. E daquele sofrimento surge a pérola, uma coisa boa, não é? Então a reencarnação, portanto, é como um mecanismo perfeito da justiça divina. Deus é perfeição plena, né? Então a reencarnação é um mecanismo perfeito da justiça divina. E ela nos explica por que tanta desigualdade no destino das criaturas na Terra. Nós vemos na Terra pessoas de todos os tipos. Pessoas muito boas, pessoas extremamente cruéis, pessoas que parece que não tem nenhum sofrimento e pessoas que parece que tudo acontece com ela, não é? Então, por que essas desigualdades? Deus é injusto? Não. Nós estamos exatamente naquele patamar que precisamos para aprender, para evoluir. Então, tudo o que acontece aqui que acontece aqui conosco é reflexo do que nós fizemos lá atrás. Então, a reencarnação explica por que tanta desigualdade nas criaturas da Terra. Se não entendêssemos a reencarnação, nós poderíamos pensar que Deus é injusto, criou pessoas com menos sofrimento e pessoas com mais sofrimento. Não, cada um está no ponto certinho para a sua evolução, corrigindo aquilo que fez de errado, não é? Então, pelos mecanismos da encarnação, da reencarnação, nós verificamos que Deus, ele não premia ninguém e nem castiga ninguém. Nós estamos exatamente naquele local que é o melhor para nós, né? Somos nós os articuladores do nosso destino, nós que fazemos o nosso destino, né? Necessitando então por vezes de sofrimentos que nos instigam a melhora. Nós somos cutucados, né, para essa melhora, para esse crescimento, através da lei da ação e reação. Eu vou percebendo, poxa, eu estou agindo assim, eu só estou levando bordoada, como nós falamos, né? Eu preciso mudar a minha maneira de agir para que eu receba flores, né? Então aí nós vamos aprendendo, o quê? Aprendendo com dificuldade, né? Mas depois que nós aprendemos, a coisa fica uma maravilha, né? Quanto à pluralidade dos mundos habitados, nós sabemos que nem todas as nossas encarnações se passam aqui na Terra. Existem mundos superiores e existem mundos inferiores ao nosso. Nós estamos mais ou menos no meio, né? Um pouquinho para baixo ainda aí do meio. Quando nós evoluirmos, criarmos essa moral melhor, né? Nós poderemos renascer sim num planeta de ordem mais elevada, com menos dor e com menos sofrimento. Porque o universo é infinito e na casa do Pai há várias moradas. Isso Jesus já dizia. Lá, quando ele disse isso, as pessoas não entendiam. Agora, através da vinda da doutrina espírita, nós entendemos essa na casa do meu Pai há várias moradas, são essas possibilidades, essa pluralidade de mundos habitados, né? A Terra é um mundo de categoria moral ainda inferior, né? Nós podemos ver isso, olha, pelo panorama lamentável em que se encontra a humanidade. Nós temos muita desigualdade ainda, né? Contudo, a Terra está sujeita a se transformar numa esfera de regeneração, subir um degrau, né? Mas isso vai acontecer quando? Quando os homens se decidirem a praticar o bem e a fraternidade reinar entre eles. Depende do nosso comportamento, depende da nossa vibração, a melhoria da Terra, né? E citando mais uma vez, então, lá no Livro dos Espíritos mesmo, agora lá na questão 55, nós temos, com relação a essa pluralidade dos mundos habitados, né?
Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Certo, a esses mundos há de ele ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recrearem à vista. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir à suposição de que ela goze do privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes, não é? Quanto à comunicabilidade dos espíritos, os espíritos são seres humanos desencarnados, não é? Eles são o que eram quando eram vivos, não muda nada. Se são bons ou se são maus, vão continuar sendo bons ou maus, sérios ou brincalhões, trabalhadores ou preguiçosos, cultos ou medíocres, verdadeiros ou mentirosos. E eles estão por toda parte, né? Não estão ociosos. Pelo contrário, os espíritos desencarnados, tá? Também têm as suas ocupações, como nós, encarnados, temos as nossas, não é? E não há um lugar determinado para os espíritos, né? Geralmente, aqueles mais imperfeitos, eles estão mais próximos de nós, sim, né? Porque eles são atraídos pela materialidade, né? Que eles ainda estão ligados, e pela similaridade de sentimentos com os quais nos afinizamos. Então vamos elevar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, para atrair a sintonia de espíritos melhores, né? E eles agem sobre nós, mas essa ação é quase que restrita ao pensamento, tá? E para que isso aconteça, para que essa ação seja uma coisa mais visível, eles precisam de pessoas que lhes ofereçam recursos especiais. E essas pessoas, dentro da doutrina espírita, nós chamamos de médiums, né? Então, pelo médium, o espírito desencarnado, ele pode se comunicar. Se ele comunica-se, se puder e se quiser. Tudo tem uma ordem, não é nada à vontade, não é? E essa comunicação também depende do tempo, do modo, da faculdade, do tipo da faculdade do médium, né? Ela pode ser pela fala, que nós chamamos de psicofonia, pela escrita, psicografia e uma infinidade de tipos de mediunidade, né? Mas também nós temos sempre esse alerta que toda e qualquer comunicação falada, escrita, não é? Ela não deve ser aceita cegamente, porque veio do plano espiritual, né? Ela precisa ser encarada com reserva, precisa ser examinado com cuidado, para que a gente não seja vítima de espíritos enganadores, porque eles existem, os enganadores, os brincalhões, né? Por isso, então, é muito importante que antes de ouvir uma comunicação, a pessoa se esclareça a respeito do espiritismo. Vamos conhecer a doutrina para poder analisar essas comunicações, não é? E para que a gente finalize, né, vamos procurar, fica assim o conselho da irmã Dufour, que está nesse livro Mereça Ser Feliz, nessa lição Pérola de Deus. Vamos procurar mais e mais esclarecimentos sempre, né? Mais e mais esclarecimentos sobre essa pérola que nos foi oferecida, que é a doutrina espírita, uma das pérolas de Deus, além de nós, os seus filhos. Muito obrigada pela atenção de vocês, um grande abraço para todos.